Agora, por que ele ordenou? O que significa a Santa Ceia? Por que a celebramos? Por que a comemoramos? Porque ela é feita com a ingestão de pão e vinho. A Santa Ceia, quando Jesus a ordenou, em Mateus capítulo 26, ele vai comer com os discípulos, ela foi celebrada no mesmo período de uma festa judaica. Nos dias da ceia, da morte de Jesus, ele morreu no período de uma comemoração de uma festa judaica, a Páscoa. Então a ceia tem uma ligação, uma identificação com a Páscoa dos judeus. A ceia está totalmente envolvida com a Páscoa. A Santa Ceia é a nossa Páscoa, porque Jesus foi a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal. Então, quando celebramos a ceia, é quase que uma celebração judaica para a igreja. Nós estamos celebrando a Páscoa do Novo Testamento. O que era a Páscoa? A Páscoa está descrita em Êxodo capítulo 12. Israel ficou no cativeiro do Egito, lembra-se? José vira governador, Jacó e os seus 70 parentes, por causa da fome, vão habitar no Egito, porque José, filho de Jacó, é governador. Esses 70 israelitas, descendentes de Jacó e dos 12 filhos, os 12 patriarcas, que vão ser as 12 tribos, começam a se multiplicar dentro do Egito, sobre o governo de José, o seu irmão e o filho de Jacó. José, porém, é morto. Quando José é morto, aqueles 70 já estão em centenas e em milhares. Outro rei se levanta, outro faraó, que não conhecia José, e vê que os descendentes de Jacó são muitos, morando ali em Goshen, dentro do Egito. Ele pensa: vou escravizar esse povo, vou fazer desse povo escravo e vou tornar uma nação poderosa. Aí o que acontece? Esse novo faraó aprisiona os egípcios, os israelitas, descendentes de Jacó, e os faz escravos. O cativeiro começa logo após a morte de José e a morte do faraó, amigo de José. E esse cativeiro então vai durar 430 anos, que os descendentes de Jacó, os 12 filhos, os 12 patriarcas, Rubem, Simeão, Gade, Aser, Naftali, Levi, Dan, Manassés e Efraim, eles vão ficar 430 anos e multiplicam-se até chegar ao número de 2 milhões, aproximadamente 2 milhões dos filhos de Jacó. A nação de Israel vai estar cativa no Egito. Mas Deus promete um libertador: vocês não ficarão lá para sempre. Vai haver um libertador. É então que no livro de Êxodo começa a narrativa de Moisés. Moisés vai libertar Israel do cativeiro. E para isso Deus confere poderes a Moisés, envia 10 pragas sobre o Egito, sobre Faraó, para que Faraó deixe sair o povo. Até a 9ª praga, Faraó não deixa o povo sair. Piolhos, rãs, saraiva de fogo, o Nilo se transformando em sangue, úlceras, enfim. Aí Moisés vai e anuncia a 10ª praga. Qual que é a 10ª praga? Faraó, à meia-noite, o anjo do juízo passará sobre o Egito e matará todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó vai morrer. Então essa 10ª praga é o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus viria e massacraria todo o Egito. Só que os filhos de Israel também estavam sujeitos a morrerem. Eles também poderiam morrer. O que Deus fala para Moisés? Para que o anjo da morte não mate também os israelitas, os primogênitos. Você vai pegar um cordeiro macho, sem ruga e sem mancha. Vai sacrificar
e vai pedir para cada chefe de família pegar um cordeiro e vai degolá-lo, colocar o sangue dele numa bacia e vai com um hisopo pegar esse sangue e passar nos umbrais, na batente, nos portais das casas dos filhos de Israel. E há de ser que quando o anjo do juízo passar por toda a terra do Egito, a casa que tiver o sangue aspergido, o anjo passará por cima e poupará os filhos de Israel, e não matará os filhos de Israel. Daí vem o nome original da palavra Páscoa, Pessah, que significa passar por cima, poupar da morte, livrar. Então, ele sacrifica um cordeiro, asperge o sangue numa bacia e asperge nos umbrais de cada casa de israelita. Assim o anjo vem, massacra toda a terra do Egito e passa por cima das casas que têm o sangue. E as casas são dos israelitas. E através dessa 10ª praga, eles saem do Egito. E Deus manda eles comemorarem a Páscoa. Eles vão fazer pães asmos, pães sem fermentos. Essa Páscoa significa o quê? Por que Deus mandou comemorá-la? Por que sem fermento? Ela comemora a saída de Israel do Egito, o livramento de Israel, a liberdade de Israel. Isso significa Páscoa. Então eles comemorariam o livramento, a saída, a libertação de Faraó e do Egito, comendo pães asmos. Qual é a identificação com a ceia? Essa era a festa, a aliança do antigo pacto, do antigo concerto. O antigo concerto resumia-se em sacrifício de animais, resumia-se em celebrar a Páscoa, comendo pães asmos e sacrificando novilhos machos sem ruga. E o antigo concerto consistia nisso, na celebração da saída do Egito. O dia que Deus, com mão poderosa, virou o Egito de cabeça para baixo e tirou Israel do cativeiro. No Novo Testamento, o que acontece? Agora é a nova aliança. Os homens estão sob o cativeiro de Satanás. Estão sob o controle e o domínio do pecado. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade humana. Por causa do pecado, Deus vai se irar, está irado com o homem. O homem é cativo de Satanás, é prisioneiro do pecado. E o juízo de Deus está sobre o homem para que ele mate, execute e envie ao inferno. Agora Jesus, através da ceia, é a nossa Páscoa. Jesus vem como um cordeiro macho. João Batista chama de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que Moisés sacrificou. Jesus naquela cruz, como cordeiro, oferece a sua vida, é esmagado na cruz. O seu corpo é o pão asmo, pão sem fermento. O que é fermento? Levedura, pecado. Jesus foi para a cruz sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. É um cordeiro sem defeito, é um cordeiro sem falha, é o pão asmo, cujo fermento do pecado não o contaminou. Ele morre na cruz, e ele verte o seu sangue naquela cruz, o vinho, o suco de uva. E aquele sangue é expelido, vertido, para quê?
para aplacar a ira de Deus. Jesus foi um sacrifício vicário, substitutivo, na cruz, propiciatório, foi propiciado em nosso lugar. Então Jesus naquela cruz, meu irmão, o sangue dele aplaca a ira de Deus que está sobre nós. E aquele que crê em Jesus, recebe o sinal do sangue em si, recebe a marca do sangue em si. Então a ira de Deus passa por cima e não condena aqueles que creem no Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. A Santa Ceia, ela celebra a nossa saída do pecado, a nossa libertação do pecado, a nossa libertação das mãos de Faraó, Satanás. Esse é o significado da ceia. Passamos da morte para a vida, fomos libertos do cativeiro. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois já não estáis mais debaixo da lei, mas da graça. Esse é o sentido da ceia, a comemoração da nossa redenção, da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, da vida eterna, através da morte do Cordeiro Pascal, chamado Jesus. O seu corpo foi dado como objeto de escárnio, objeto da ira, da satisfação divina, e o seu sangue foi vertido de forma substitutiva, em nosso lugar. No antigo concerto, o sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório, e aquilo aplacava a ira divina. Deus recebia aquilo como oferta pelo pecado. Jesus na cruz, quando jorra seu sangue, Ele oferece o seu sangue em nosso lugar, e Ele apazigua, aplaca a ira de Deus. Então a ira de Deus passa por cima, o anjo da morte passa por cima. Nós não podemos mais ser condenados. A Páscoa, ainda a relação dos dois. Depois da saída do Egito, Deus ordenou que a Páscoa fosse celebrada todo dia 13 de Nissan. Então Israel, pelo menos uma vez por ano, comemorava o Peshá, ou Pessach, a Páscoa. Por que eles comemoravam? Uma vez por ano eles celebravam a Páscoa, ou a festa dos pães asmos, para trazer à memória que foram tirados do Egito com mão poderosa, que Deus aplacou a ira de sobre eles, que Deus deu livramento para eles, que Deus poupou eles, que Deus os tirou da servidão, do cativeiro, e introduziu-os numa terra que mana leite e mel. Na mesma semelhança, Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Observem, comemorem a ceia regularmente. Por que, Jesus? Para lembrarem que eu tirei vocês do cativeiro, para lembrarem que eu perdoei os vossos pecados, para lembrarem que eu enviei o meu Filho a morrer no vosso lugar. Esse é o objetivo da ceia.